O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade ao coronel Jorge Naime. Ele chefiava o Departamento de Operações da Polícia do Distrito Federal no dia da invasão à sede dos três poderes. Os ataques de vandalismo em Brasília completam hoje 6 meses. 253 pessoas suspeitas de envolvimento ainda aguardam presas pelo julgamento. O Supremo Tribunal Federal, que chamou a responsabilidade para julgar os casos, já analisou 1.295 denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Todas foram aceitas e os envolvidos se tornaram réus. Os suspeitos presos em flagrante nos prédios públicos têm sido enquadrados como executores e os que estavam no acampamento em frente ao quartel do Exército foram classificados como incitadores. O Supremo analisa os casos por blocos de 250 denúncias cada. A estimativa do relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes, é que os réus que continuam em prisão preventiva nos presídios da capital federal sejam julgados até o fim do ano. A atuação do Supremo Tribunal Federal nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro é questionada pela Defensoria Pública da União. A argumentação se baseia em 2 pontos. Os defensores alegam que as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal e aceitas pelo STF são genéricas e que o Supremo não tem competência para julgar os envolvidos porque eles não têm foro privilegiado. Apesar dos questionamentos, os casos seguem aqui na Suprema Corte. Também foram abertos inquéritos contra 3 deputados federais. André Fernandes foi acusado de incitação ao crime e Silvia Wayampi e Clarícia Tércio de crime de opinião. A Procuradoria-Geral da República discordou e pediu o arquivamento das investigações. E na última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o deputado General Girão para investigar os supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação e associação criminosa. Até o momento, as investigações sobre os financiadores e sobre a suposta omissão de autoridades não geraram denúncias. Mas o ex-ministro da Justiça e, na época, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, segue em prisão domiciliar. Os prejuízos aos prédios públicos foram estimados em 26 milhões de reais. A Advocacia Geral da União apresentou ações de compensação dos danos. No campo político, 2 CPIs estão em andamento. Uma na Câmara Legislativa do DF e a outra no Congresso Nacional. Na próxima terça-feira, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, vai prestar depoimento. Um relatório produzido pela Polícia Civil do Distrito Federal e enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aponta que 119 ônibus transportaram 4.600 pessoas para as manifestações em Brasília. Numa rede social, o ministro Alexandre de Moraes fez um balanço. Após 6 meses dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, dia da infâmia, o Brasil deve comemorar sua democracia inabalada. As instituições reagiram e cumpriram a Constituição Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu que o 8 de janeiro jamais será esquecido. A Câmara dos Deputados e as instituições do país se uniram para repudiar e conter as manifestações violentas. Os deputados federais André Fernandes, Clarissa Tércio e Silvia Wayampi alegam que não incitaram participação e nem apoiaram crimes de terrorismo. Já o general Girão disse que espera ter acesso aos autos para se manifestar.